Nós te amamos, da glória, Rei da glória, te amamos. Lá na glória, porque Ele é o Rei
da glória. Repete comigo aí na tua casa. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. É o momento que nós temos agora, o nosso momento de entrega, de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Em tempo de pandemia, de crise, algo que é novidade para a gente, embora já tenha mais de 30 dias aí que estamos aqui, nessa mesma peleja, nesse mesmo momento. Eu queria convidar você para que o Senhor Ele fale ao teu coração, para que o Senhor Ele mova no teu íntimo, dentro do teu ser, o desejo de permanecer cultuando, celebrando, buscando, ainda que aí na tua casa, onde você estiver, você está cultuando ao Senhor. E esse culto, ele é agradável a Deus. Esse culto é para que o Senhor ele seja engrandecido, para que nós venhamos a cumprir os princípios do Senhor para as nossas vidas. Nem todo aquele que devolve o dízimo e entrega a oferta é um adorador. Entenda isso. Nem todo aquele que devolve o dízimo e entrega a sua oferta é um adorador. Mas todo adorador devolve o dízimo e entrega voluntariamente a sua oferta. Eu queria dizer algo ao teu coração. O apóstolo Paulo, ele diz muito claro em relação às ofertas, a voluntariedade de entregarmos as nossas ofertas com o desejo do nosso coração voltado para o Senhor. Está lá em 2 Coríntios 9:6. E digo isso: que semeia pouco, pouco também se fará, e que semeia com fartura também se fará. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele leu o que diz lá em Gênesis, quando Isaac lança sua semente sobre uma terra infértil, uma terra seca, uma terra dura, petrificada, e Deus faz ela superabundar, multiplica 100 vezes aquilo que ele lançou na terra, e ela é ceifada, ela é colhida do seu tempo. Então, eu quero desenvolver isso com você e dar essa oportunidade a você que faz parte da nossa família Tempo Aceitável, a você que está nos assistindo nessa live, ao vivo, nesse instante, a você que está assistindo talvez essa gravação, que já não é mais o domingo à noite. Eu quero convidar você a ser participante da entrega ao Senhor, para que tudo isso permaneça, essa estrutura permaneça. É necessário que eu e você venhamos a ter a nossa responsabilidade cumprida, segundo os princípios e os planos que Deus tem para a nossa vida, sobre essa cidade, sobre este lugar, sobre essa igreja. Então eu quero convidar você a devolver os teus dízimos. Pastor, nós estamos em pandemia, a gente não quer ir até a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: arrume uma caixinha, guarde a sua ofertinha, coloque lá o seu dízimo. Hoje alguns amados vieram até nós, como a gente tem dito, durante o culto, antes do culto, você pode estar entrando aqui, indo até o nosso gasofilácio, entregando a tua oferta, devolvendo o teu dízimo. É um ato de fé, queridos. Sabemos que a crise, ela vem para todos, não é só para você, é para mim, é para nós, é para todos nós. A dificuldade, ela vem para todos. Alguns estão com seus salários sendo reduzidos, outros estão sendo mandados embora, em outros estão entrando em banco de horas, como eu estou no meu emprego. Mas de uma coisa é: o Senhor, Ele não tosquenejará, o Senhor não dormirá, o guarda de Israel. Então Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família, Ele tem cuidado do teu coração. Se o Senhor, Ele não deixa de trabalhar, Ele não dorme, Ele todo instante Ele cuida da gente. Nesses momentos difíceis, Deus espera que nós venhamos a ser fiéis no pouco. Como a gente diz, a gente separa sempre a nossa oferta do mês e a cada culto a gente entrega. Faça assim mesmo. Tenha
uma atividade dentro da tua casa, com seus filhos, com seus pais, com seu esposo ou com a sua esposa. Esse é um momento de culto. Ainda que você está no aconchego da tua casa, talvez sentado numa cadeira ou no seu sofá, na sua sala, assistindo num celular, num tablet, no computador ou na televisão, mas continuamos cultuando ao Senhor. E o que eu venho a desafiar você é também entregar ao Senhor aquilo que Ele espera que eu e você venhamos a entregar, as nossas ofertas, e devolver ao Senhor os nossos dízimos, para que quando tudo isso terminar, a nossa casa esteja intacta, limpinha, cheirosa, sem dívidas atrasadas, com os aluguéis, com as contas de água e luz pagas, para que a gente venha simplesmente a desfrutar daquilo que o Senhor, até o dia de hoje, proporcionou para a gente e vai continuar proporcionando. Então aqui embaixo, do meu lado direito, do teu lado esquerdo, aí do teu visor, estão nossos dados cadastrais. Entra lá, entra no banco. Pastor, eu não sei mexer. Vá até o banco, faça uma transferência da sua conta, um depósito. Amados, o Senhor, Ele tem cuidado da gente, e é justo, é lícito que eu e você venhamos a cuidar do que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós temos falado muito sobre oportunidades. Nesse mês que se passou, das oportunidades que temos de voltar para os nossos lares, para as nossas casas, temos algumas coisas que temos ministrado. E uma delas é concernente à responsabilidade, as oportunidades que Deus tem nos dado, de darmos continuidade àquilo que o Senhor Ele nos chamou, ou aquilo que Ele tem me chamado e chamado você. Amém? Então, na terra das oportunidades vence aquele que entende melhor e usufrui dela da melhor forma possível, mas com o caráter, com princípios do Senhor, com amor em verdade, com misericórdia, com a graça do Senhor e a direção, acima de todas as coisas, a direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nesse tempo tem muitas pessoas que estão aproveitando, são os aproveitadores das oportunidades. Porém, as oportunidades elas acabam. E aqueles que se aproveitaram de má fé, acabam de uma forma ou de outra perdendo a oportunidade de fazer a coisa certa, no tempo certo e da maneira certa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Nós vamos ver aqui a parábola que o Senhor Ele vai nos ensinar nessa noite. A parábola das bodas. Que o Senhor Ele venha falar ao teu coração e a mim, que Ele venha transbordar teu coração da graça, do amor, da misericórdia, da palavra que Deus Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, do versículo 1 para frente. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, e já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade,
Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés às mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, nos traz ao entendimento, a nós pensarmos naquele grande dia, no dia em que o Senhor Ele há de preparar, ou já preparou para as nossas vidas as bodas do Cordeiro, para que nós venhamos a ser levados para o Senhor e a grande festa acontecer. Mas olha que interessante, conta-nos uma história, que duas empresas de calçados, eles pegaram dois homens, cada empresa pegou um homem, dois pesquisadores, e enviou eles para o continente da África, para um dos países africanos que ali se encontrava. Os dois pesquisadores foram para o mesmo lugar, para o mesmo país. Dois pesquisadores distintos, duas empresas que não eram parceiras. E o trabalho era: vocês vão pesquisar durante um tempo aquela terra, se a gente tem a oportunidade de colocar uma empresa lá e vender os nossos calçados, os nossos sapatos. Deu-se um tempo, e um retornou e disse: não vale a pena, não vale a pena aquele lugar. Andei por ali alguns dias, passei durante um tempo sobre aquele lugar, e eles não andam calçados, eles não andam de sapatos, então não vale a pena nós abrimos um negócio, uma empresa, uma loja naquele país. Não compensa a nós, porque vamos com certeza perder muito. Eles tinham simplesmente que voltar para a empresa e trazer um feedback da terra, trazer a pesquisa que eles foram até aquele país, e trazer algo para a empresa que queria crescer e aproveitar as oportunidades. O segundo, ele vem e diz, entusiasmado, feliz, cheio de alegria, ele disse: não vamos mais perder tempo, vamos correr logo para aquele país e levar uma empresa para lá, nossa, e vamos construir os calçados, e vamos levantar uma fábrica, enquanto isso fazemos uma loja, e nessa loja a gente já vende os calçados. Sabe por quê? Porque eu descobri andando lá durante alguns dias que, na minha pesquisa, eu identifiquei as pessoas e elas não usam calçados. Ele disse a mesma coisa, eles não usam sapatos. E olha, é uma rica oportunidade, uma oportunidade de ouro, de nós irmos para aquele país e nós mudarmos a cultura deles, levar um benefício a eles, porque eles andam descalços. Temos a oportunidade de abençoar a vida daqueles homens, daquelas mulheres, das crianças, das famílias, calçando os pés deles, e ao abençoar, vamos ser recompensados. Como enxergamos as oportunidades que Deus Ele tem nos entregado nesses dias? Oportunidades de voltarmos para a nossa casa, oportunidades de estarmos com as nossas famílias, tantas e tantas oportunidades que o Senhor Ele tem nos dado. E como enxergamos essas oportunidades hoje? E é como nós vamos enxergar elas, que elas vão determinar como nós vamos investir o nosso tempo. E é vendo essas oportunidades é que ela vai determinar quais vão ser os esforços que nós vamos entregar para esse tempo. Dois homens, um encontrou
uma oportunidade negativa e outra positiva. Como nós temos encontrado nos dias de hoje, o que o Senhor ele tem feito hoje nas nossas vidas, o que iremos fazer com essa oportunidade que Deus tem nos entregado? Aqui vemos que a forma que se enxerga a oportunidade, ela vai determinar os investimentos a serem feitos nos dias de hoje, pela sua e pela minha vida. Deus ele espera algo das nossas vidas. Que Deus ele tenha a oportunidade de alcançar o teu coração a cada dia e mostrar para eu e você que nós precisamos crescer, amadurecer, buscar sabedoria do Senhor e entender o que Ele espera que nós venhamos a fazer nesses dias. Eu tenho falado muito a respeito de oportunidades, daqueles que estão tendo a oportunidade de fazer algo para a igreja, algo para a família, algo para o trabalho, e daqueles que estão tendo a oportunidade e não estão fazendo nada. Que depois que tudo isso acabar, duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas vão ter sobre essa terra. Daqueles que vão estar entusiasmados, felizes por tudo que fez e o que o Senhor ele cuidou e vai fazer muito, e aqueles que vão chegar tímidos, com um sorriso meio que de lado, dizendo graças a Deus que o Senhor ele fez, mas eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito e entregado muito mais. O que eu e você estamos fazendo com esse tempo de isolamento que Deus nos permitiu passar? E no caso que você está investindo o seu tempo, no que nós estamos investindo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as oportunidades que Deus ele tem nos dado? Porque é essa oportunidade que vai determinar como eu e você vamos viver quando tudo isso acabar. Deus ele está nos dando oportunidades para que nós venhamos a escolher, para que quando terminar tudo isso, nós venhamos a saber o que nós vamos viver depois de tudo isso que acabar, depois que toda essa pandemia terminar. A maneira que eu e você estamos enxergando esse tempo e as decisões que estamos tomando diante disso nos dias de hoje, ela vai determinar o que nós vamos colher no dia de amanhã. Se nós retermos o que o Senhor ele tem entregue nas nossas mãos, quando tudo isso terminar, talvez essas sementes já tenham secado e não mais valerão de nada, porque o tempo passou e não trabalhamos com elas. Ou nós vamos lançá-las numa terra seca, improdutiva, difícil, para que quando tudo isso terminar, o Senhor ele venha abençoar cada vez mais as nossas vidas, como tem abençoado hoje, mas que chegue o momento da colheita e venhamos a colher aquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Quando nós olhamos as informações, como eu tenho batido muito nessa tecla na televisão, é só desgraça. Coisas que nos faz temer, nos faz retroceder, nos faz olhar para a nossa vida e temer e ter medo, se entristecer e ter um futuro incerto. E aí paramos, voltamos para trás, retrocedemos. Precisamos olhar para Cristo e crer que tudo isso vai passar. E quando passar, estaremos ainda mais alegres do que o momento de agora. Porque grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo depois desse tempo de pandemia. Depois desse tempo tão difícil. Nós procuramos no que vai acontecer com as informações que estão na mídia. A gente está preocupado com o nosso presidente, com Bolsonaro, com Moro, com tantos outros líderes que estão na política, no governo, que estão se destruindo uns aos outros. Estamos preocupados com isso, em vez de deixarmos isso de lado e pedirmos para Deus o que o Senhor ele espera que eu e você venhamos a fazer, que é interceder, não é tomar um lado, e sim estar no lado correto que Deus ele espera, que é ao lado dele, pedindo para que ele venha fazer todas as coisas, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa, queridos. Não tem presidente da república, não tem partido da direita, da esquerda, que vai resolver o nosso problema hoje.
Quem pode resolver e está cuidando das nossas vidas é o Senhor. Porque se as nossas vidas estivessem 100% nas mãos desses homens, certamente nós não estaríamos aqui. Não estaríamos da forma que nós deveríamos estar. Então o único que pode fazer alguma coisa é Deus. E se não for o Senhor, se não for a permissão dEle, nós não vamos poder fazer nada. Sabe o que é interessante? A gente se preocupa com as coisas que não é para se preocupar. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, eu não sei nos dias de hoje, mas algum tempo atrás nós ouvíamos muito sobre falsificação de dinheiro, de nota, do real nosso. Você ia em alguns lugares, as pessoas se preocupavam, a gente precisa pegar as que são falsas, a gente precisa identificar aqui, porque se for falsa, joga fora, devolve, a gente não pode pegar, porque senão vai sair do meu bolso, principalmente os caixas dos mercados, dos comércios. Mas sabe o que acontece, queridos? O que a gente precisa entender, se nós nos aprofundarmos naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, a gente não vai se preocupar com o que é falso. Porque se eu e você, nós buscarmos o conhecimento do que é a verdade, de qual é a nota verdadeira, a falsa vai ser automático. E quando ela chegar na nossa mão, a gente vai olhar e vai saber que não é a verdade. Sabe qual é o nosso problema? A gente está procurando encontrar as que são falsas, sendo que é para a gente buscar a verdadeira e conhecer mais e mais da verdadeira. De saber quais são os traços que a verdadeira tem, para que quando chegar a falsa, a gente não precisa nem olhar, não precisa nem identificar, e a gente já pegue ela na mão e diga, essa aqui não é verdade, não é verdadeira. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica olhando para as informações que está destruindo as nossas mentes, cauterizando a nossa mente, que tem que ser uma mente de Cristo, e deixamos de buscar a verdade. Quando é tão simples nós buscarmos a verdade, porque sabendo o que é a verdade, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não é verdadeiro, quando chegar perto da nossa porta, da nossa tenda, da nossa casa, a gente vai saber de longe que elas não são verdades. Mas o ser humano, ele tem a tendência de se preocupar com aquilo que é inverdade, daquilo que não é realidade. E se nós entendermos nesses tempos que nós temos que buscar o Senhor, buscar a verdade, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a verdade, que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que quando nós venhamos a cada vez mais nos identificarmos com Cristo, com relacionamento com Deus, Satanás, quando ele chegar perto da gente, a gente já sabe que não tem nada a ver com a gente. Se nós nos especializarmos nas coisas que são reais e verdadeiras, as falsas não terão sentido para nós. Nós vamos deixar elas de lado, não vamos mais buscar. Então, nesse tempo de oportunidade, o que nós estamos fazendo? Se especializando no coronavírus, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto estão sendo infectadas, enquanto estão sendo curadas, ou nós estamos nos especializando, buscando cada vez mais as Escrituras de Deus, a palavra do Senhor, buscando a face de Jesus. Paramos e passamos mais tempo ouvindo destruições do que paramos para ler a palavra. Sem generalizar, muitas pessoas não estão fazendo isso, mas boa parte do tempo a gente acaba fazendo, queridos. Então nós estamos nos especializando em quê? No coronavírus, ou nos especializamos em Deus, no que é real, no que é verdade? E conhecereis a verdade, a Bíblia diz, e essa verdade vos libertará. Se for em Deus que você busque todas as coisas, a gente está bem, porque Cristo, Ele é a verdade para as nossas vidas. É Ele que tem ensinado, é Ele que tem tocado no nosso coração, é Ele que tem mostrado o que nós devemos fazer. Porque se deixasse para mim e para você, fala a verdade, o que eu e você faríamos sem a presença do Senhor? Entraríamos dentro da nossa casa e não sairíamos mais para nada? Nem ao menos buscaríamos a face do Senhor? Não estou dizendo que você tem que sair da sua casa e se misturar com todo mundo, não. Temos que estar dentro dos padrões que cada lugar tem
dito para a gente. Cada município tem a sua forma de tratativa e nós estamos dentro do que tem nos falado. Mas o nosso coração precisa estar aberto e aberto para o Senhor. E essa verdade é o Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Antes de nós entrarmos para a parábola das bodas, eu queria falar e passear um pouquinho sobre esse sermão profético, que também é uma parábola, a parábola das 10 virgens. E se nós estamos falando sobre oportunidades, isso é muito bom, a gente estudar e a gente procurar entender um pouquinho do que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Capítulo 25 do próprio Mateus, versículo 1 para frente. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 nécias ou loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui é uma parábola, queridos, que Deus ele vai trazer, e é algo semelhante ao que nós iremos aprender com a parábola das bodas. Antes dela chegar, a Bíblia diz que o Senhor ele vai nos chamar, ele vai nos convocar. Então vamos ver algumas coisas. Haviam 5 prudentes e 5 nécias, ou 5 loucas. As 10 levaram lâmpadas, tiveram a mesma oportunidade. As 10 tiveram a mesma oportunidade. 5 levaram azeite, essas aproveitaram essa oportunidade. 5 não levaram azeite, desperdiçaram a oportunidade que estava sendo entregue para elas também. Não levaram azeite. Diz que o noivo demorou, passou-se muito tempo. A Bíblia diz: ao tardar o noivo, elas tosquenejaram, elas dormiram, elas baixaram a guarda da atenção e dormiram, descansaram, quando o noivo se demorou. A consequência dessa demora, todas dormiram, as 10 dormiram. Uma hora ouve-se um grito: o noivo está vindo. As prudentes aproveitam a oportunidade e entram. As loucas desperdiçaram a oportunidade e não participaram da festa, porque não estavam preparadas. Foram ao mercado comprar azeite, porém voltaram depois e clamaram, pediram para que as portas se abrissem, mas não foram abertas. No final ele termina dizendo: vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente está falando a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de uma expectativa em que o Senhor ele está por vir buscar a sua igreja. Nos dias de hoje nós vemos muitas palavras, sempre ministramos sobre a ceia do Senhor, e é interessante que quando nós olhamos para esse contexto dessas duas mensagens,
dessas duas parábolas, sempre vamos ter dois grupos de pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Uns que aproveitarão a oportunidade e outros que desprezarão a oportunidade. Uns vão ser beneficiados e outros vão se perder. Dois grupos, 5 prudentes, 5 loucas. O grupo das prudentes é o grupo que entendeu a importância da festa, das bodas. Elas compreenderam, elas entenderam. Então, independente do tempo, elas se mantiveram preparadas para a festa. Ainda que adormeceram porque demorou o tempo, elas tinham o azeite preparado para qualquer momento. Tanto é que quando isso vai acontecer, elas estavam preparadas. Estavam as 5 prudentes prontas para qualquer hora. As insensatas ou as loucas não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Simplesmente estavam indo com a multidão. As 5 prudentes levaram suas lamparinas e azeite. Elas, por sua vez, as loucas, deixaram de levar o azeite, mas levaram suas lamparinas. Talvez no coração delas elas estavam dizendo, ou uma para outra, falando: depois nós damos um jeitinho, deixa tudo isso passar. Quando o noivo chegar, nós nos beneficiamos das 5 que tem de reserva. E aí ele nos levará consigo. Porém, queridos, quando nós olhamos para isso, elas negligenciaram a oportunidade que elas tiveram de entrar para a festa. E mesmo depois, quando elas vão retornar, elas estão com azeite e com a lamparina acesa. Porém, o tempo já se foi. A porta já se fechou. E elas ainda assim têm a oportunidade de chegarem para o noivo. O noivo diz: não vos conheço. E aí ele adverte elas. Lembrando que isso é uma parábola, não é uma história, é uma parábola. O Senhor está dizendo: vigiai, porque vocês estão tendo a oportunidade de estarem prontos para o grande dia do Senhor, de estarem preparados para o grande dia do Senhor. Então sempre vai haver 2 grupos de pessoas. Vemos isso na igreja, vemos isso na história que nós contamos agora há pouco, dos pesquisadores. Um olhou a oportunidade maravilhosa para que ele pudesse enriquecer, crescer e abençoar pessoas. O outro olha negativamente. Ele olha e ele negligencia aquilo que ele estava por fazer diante de uma população, de um país todo. Um aproveitou a oportunidade, o outro desperdiçou a oportunidade. Sempre vai haver esses 2 tipos de pessoas: os pessimistas e os otimistas, os prudentes e os imprudentes. Os prudentes sempre vão estar preparados, os imprudentes não. Sempre vão querer dar um jeitinho para todas as coisas, o jeitinho brasileiro. Mas a Bíblia diz que para aquelas 10, quando elas estavam dormindo, ouve-se uma voz: ei, o noivo está chegando, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Deus está gritando, queridos, nos dias de hoje. Quando nós olhamos para essa pandemia, para essa dificuldade que a gente tem, para rumores de guerras, a Bíblia diz que haveria nos últimos dias, que pestes, fome, lutas, pai contra os filhos, filhos contra os pais, naqueles últimos dias haveriam de acontecer, semelhantes aos dias de Noé aconteceria. Os pais entregando seus filhos, suas filhas. E aí quando nós olhamos para os dias de hoje, queridos, qual a diferença? E aí o Senhor, Ele vem nessa noite e diz: o noivo está vindo. O noivo está vindo. Com o passar do tempo, querido, dos anos, a igreja ela também adormeceu. Como nós lemos aqui que as 10 virgens
como o noivo ele demora, o noivo se demora para vir, elas descansam e dormem. A igreja, depois de tanto tempo, de muitos anos, e eu me lembro que até 20 anos atrás a gente era muito fresco essa palavra de que Jesus está voltando, então se prepare. Jesus está pertinho, então se prepare. Então a gente jejuava, a gente orava, a gente ia para monte, a gente ia para vigília. Nós buscávamos o Senhor e não queria deixar de buscar nos momentos que nós tínhamos. Num tempo de feriado, os jovens se juntavam na igreja para orar, e saímos só no período da tarde, sem almoço, de jejum e oração, e clamando e buscando, e uns eram batizados com o Espírito Santo, outros eram curados, outros profetizavam, outros pulavam de alegria. E aí quando nós olhamos para os dias de hoje, não se fala da vinda de Cristo. A humanidade se acomodou e dormiu. E Deus vem através dessa pandemia, desse coronavírus, desses dias de quarentena, gritar nos nossos ouvidos: ei, o noivo está voltando. Se apercebam, se atentem para esses dias, o noivo está voltando. Todas as vezes, Paulo diz, lá em Coríntios, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, e a gente vai ter a nossa ceia semana que vem, se prepare aí, para você fazer na tua casa, prepare a mesa do Senhor na tua casa. Se você perdeu a oportunidade do mês passado, você tem a oportunidade de fazê-la agora. No domingo agora a gente vai transmitir de novo. Não sabemos se no outro mês a gente vai estar aqui na igreja juntos, todos não, mas pelo menos domingo que vem você e eu vamos estar fazendo de novo. Então eu espero que você venha celebrar a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele traz algo maravilhoso concernente a isso. Todas as vezes que se reunirem, o façam em memória de mim. Palavras de Cristo. Toda vez que vocês se reunirem, ele está na mesa, ele está dizendo: se reúnam para trazer à memória esse dia, para trazer à memória da minha vida, de eu estar aqui com vocês. Todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Anunciamos a morte de Jesus e a ressurreição, mas muitas das vezes esquecemos de anunciar a vinda do Senhor. Muitas das vezes dormimos no ponto: o Senhor não vai chegar agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, por causa dessa pandemia, o Senhor tem voltado para muitas pessoas que talvez não estejam prontas, não estavam prontas e não vão estar prontas. Mas Deus não está deixando de gritar nesses dias: o noivo está vindo. O noivo está vindo. Então nos dias de hoje nós precisamos buscar a face do Senhor e clamar. Quando lemos sobre Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, estudamos Apocalipse, vemos o que vai acontecer no porvir. E aí alguns teólogos, pastores, e isso até nas mídias a gente ouve o debate sobre a tribulação, a grande tribulação, mas estamos passando hoje, por causa dessa pandemia, a tribulação é a grande tribulação, ou a gente já está no milênio, ou os livros já foram abertos pelo Cordeiro. Queridos, sabe o que eu paro para mim? Sabe o que eu paro para eu pensar nos dias de hoje e o que eu defino? Estamos vivendo esses dias difíceis, sim. O que importa para a gente hoje é que se o Senhor ele voltar, a nossa lamparina e as nossas botijas estejam preparadas. A discussão não é se estamos passando a tribulação ou a grande tribulação. A discussão não é se pode ou não pode fazer isso ou aquilo, se eu posso usar isso, se eu posso fazer aquilo, se eu posso. Se é o tempo que o Senhor ele disse na Bíblia sobre a Babilônia, sobre as pestes. Queridos, não é tempo para a gente discutir isso. É tempo para a gente se preparar e encher a nossa botija de azeite.
para que quando o noivo chegar, eu e você estejamos preparados e possamos glorificar o nome do Senhor. Então, sabe qual é a minha preocupação? É viver todos os dias com a lamparina nas minhas mãos e com azeite pronto para aquele grande dia. Ainda com trabalho, ainda com adversidade, ainda com problemas de enfermidade, de doenças, ainda com crise econômica, ainda com desemprego. Dentre todas essas coisas, precisamos viver com as nossas lamparinas sempre prontas para o noivo. Porque escute isso, o noivo está voltando. Tem um louvor que a gente ministra e ele é lindo, e isso é pertinente para os nossos dias, que diz: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. E o Senhor, Ele está gritando, o noivo está vindo. Deus, Ele está gritando nos dias de hoje e a gente talvez não está ouvindo. O noivo está voltando. E se você encontrar hoje com as suas lamparinas, Ele cheias e prontas, que maravilha, que tremendo. Agora, se você está com as suas lamparinas sem azeite, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Sabe por quê? Ainda dá tempo de você comprar o azeite. Ainda dá tempo de você ir no mercado comprar o azeite. O reino dos céus, ele é tomado à força. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar o Senhor. Deus está nos avisando, se preparem, eu estou chegando. Dentro de um breve tempo eu estou chegando. Eu não estou dizendo para você desconsiderar a pandemia, a quarentena, desconsiderar os seus afazeres, os seus estudos, o trabalho, não. O que eu estou dizendo é que se o Senhor voltar hoje para você, a sua lamparina está acesa e tem azeite, ou você está como aquelas loucas que está dizendo, quando chegar a hora eu dou o meu jeitinho brasileiro. Sabe o que diz Amós capítulo 3, versículo 7? Que Deus sempre avisa os profetas antes dele fazer qualquer coisa. Então o Senhor, Ele está gritando hoje, avisando, o noivo está vindo. Ainda dá tempo de comprar azeite. Acorde, amado. Acorde, amada. As bodas estão preparadas. Na quarta-feira a gente vai finalizar essa ministração com essas bodas. Mas se prepare, esteja com as suas lamparinas acesas, para que o Senhor, Ele te encontre apercebido, apercebida, preparado, preparada para aquele grande dia. Deus só está nos avisando, ainda dá tempo de comprar azeite. O amor de Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que o Senhor está nos dando a oportunidade. Todas as vezes que o Senhor, Ele veio para finalizar algo sobre a face da terra, Ele sempre avisou antes. Para Noé, Ele chega para Noé e avisa antes. Para Sodoma e Gomorra, Deus chega a Abraão e diz para ele antes: olha, Abraão, eu vou destruir. Olha, Abraão, está chegando o grande dia daquela cidade. Olha, Noé, chegou o dia da destruição. Chegou o dia que vai acontecer algo terrível. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus fazendo algo terrível para a humanidade, Ele avisa. Imagina quando Ele for fazer algo maravilhoso, que é a vinda do seu filho buscar a sua família. E para as coisas terríveis. Porque Deus, Ele é justo, e a sua justiça é para sempre, queridos. Então, dentro dessa justiça, Deus veio fazer justiça sobre a iniquidade da terra. E nos dias de hoje, o Senhor, Ele está nos ensinando
para a gente buscar a face de Deus, para nós buscarmos a face do Senhor. E Ele está dizendo: eu estou avisando vocês antes, porque vai acontecer algo maravilhoso. O meu primogênito, o meu unigênito, que se tornou o primeiro de muitos irmãos, vai voltar para a terra para buscar a minha família. E quando Ele voltar, quantos Ele vai encontrar prontos? Quantas noivas estarão adornadas e preparadas para as bodas? Que Deus nos encontre preparados. O que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia fala que Deus, Ele permite a gente viver sobre essa terra por um propósito. E esse propósito é nós apresentarmos o reino dos céus, darmos continuidade ao processo de santificação, de amadurecimento, para nós apresentarmos a semelhança de Deus, nos parecermos com Cristo. E é interessante porque Mateus está dizendo aqui no sermão profético, e ele fala sobre a parábola das 10 virgens. E depois, se você quiser estudar um pouquinho, você começa do capítulo 25, do versículo 14 para frente. Aqui Mateus está falando das 10 virgens. E aí quando ele entra para a parábola dos talentos, ele está dizendo naquele grande dia, ele está falando dessa festa, ele continua falando daquilo que está acontecendo, do evento que vai acontecer. E sabe o que é interessante aqui? Porque ele diz as mesmas palavras, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, ele está falando sobre o reino dos céus. E ele está dizendo que esse homem veio e entregou alguns talentos para alguns servos. E é interessante que ele vai embora. E quando ele vai retornar, ele vai chamar atenção. No versículo 19: muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. E eis que outros 5 entrego para você. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, e sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no teu gozo do teu Senhor. E chegou também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste 2 talentos, e eis que esses ganhei mais 2. Disse a mesma coisa, e o Senhor disse a mesma coisa para ele: entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando tarde, o que recebera 1 talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu e com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe que Deus está trazendo para a gente através da vida de Mateus? Ele está dizendo assim: naquele grande dia, o Senhor ele vai voltar. E ele simplesmente, quando ele voltar, essas 5 virgens vão ter algumas coisas nas mãos, talentos que o Senhor entregou. E esses talentos, a Bíblia diz que a um ele entregou 5. E aí esse homem ele vai embora, seu Senhor ele vai embora, e demora muito. Ele se demora, como no versículo 19. E quando ele volta, ele encontra o que recebeu 5. E ele diz: olha, Senhor, tem mais 5 que eu granjeei. Você me entregou 5, eu trabalhei, eu aproveitei a oportunidade, granjeei mais 5, eles são seus. No final das contas, a gente vai ver que os 10 vai para ele. Ele não vai entregar para o Senhor, vai ficar para o servo. O que recebeu 2, granjeou 2 e tem 4 agora, e diz para ele: Senhor, eu granjeei 2, toma para o Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor.
Mas aí ele chega naquele que não aproveitou oportunidades, e eu volto a dizer, sempre haverão duas classes de pessoas no momento das oportunidades que Deus ele nos dá, e o mundo e todas as coisas. Ele negligenciou aquele talento que recebeu em suas mãos, enterrou com medo, e quando o Senhor voltou, ele desenterrou e entregou para ele: toma o que é teu. Os outros entregaram o que era do Senhor, e aquilo que eles granjearam, que teoricamente seria deles. Para esse foi lançado fora da presença familiar do Senhor. E onde você se encontra hoje? O grito ele vai chegar. O noivo ele vai chegar como nessas duas parábolas. O noivo está vindo. No versículo 19 diz: depois de muitos dias, o Senhor voltou para que tomasse do que era seu. O que nós temos feito nesses dias? Os talentos que o Senhor ele tem dado nas suas mãos, temos granjeado ou enterrado aquilo que o Senhor nos deu? Porque quando chegar aquele grande dia, pelo menos o que está enterrado eu tenho para entregar para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor ele espera que eu e você venhamos a não só ter essa imagem dele, mas a sua semelhança. E a semelhança de Cristo, de Deus, é entrega, é de oferta. Deus ele entregou o seu único filho em amor à humanidade. Em amor à humanidade, o Senhor ele entregou princípios que são do céu para nós vivenciarmos nessa terra. Deus abriu espaço sobre a humanidade para que o reino dos céus viesse sobre essa terra. Aprender os princípios do céu, para que quando chegar o momento de reinar na terra, nós venhamos a apresentar a imagem e a semelhança do Pai. Então a palavra de hoje é: o rei está voltando. O noivo está voltando. E nós estamos preparados para a sua vinda? Estamos preparados, esperando que o Senhor ele venha falar ao nosso coração? Que o Senhor ele venha a encontrar os talentos que Ele nos deu, porque Ele nos deu, Ele não vai tirar. Ele espera que eu e você venhamos a multiplicar os talentos. Quando Deus multiplicou a semente de Isaac, Isaac não deu para Deus. Deus multiplicou a semente de Isaac para que ele abençoasse toda a terra. A bênção de Deus, a aliança de Deus com Abraão, e que hoje Ele tem com as nossas vidas, é que nós abençoaríamos a todas as famílias da terra. Então, o que temos feito com o talento que Deus nos deu? O que temos feito com a botija que o Senhor nos deu e a lamparina que o Senhor entregou nas nossas mãos? Porque o grande dia há de chegar, e quando ele chegar, você vai desperdiçar o que o Senhor ele te entregou, ou você vai aproveitar? Como eu disse, em tempos de oportunidade, dois grupos de pessoas hão de ter, como já existe hoje: daqueles que aproveitam e daqueles que desperdiçam, daqueles que usufruem daquilo que é entregue nas mãos e daqueles que enterram e escondem para ninguém ver. Nos dias de hoje eu quero profetizar na tua vida, eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus. E enquanto eu digo isso, eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. Eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus, que o talento que Deus colocou nas suas mãos, aí na tua vida, aí no teu coração, na tua mente, que você entende do que é que o Senhor ele espera que você venha fazer sobre esse tempo, venha fluir, venha ser desenterrado. Profeticamente eu quero colocar nas suas mãos uma pá para você desenterrar, tirar essa terra que está em cima do talento que Deus te deu. Então desenvolva a tua fé, busque ao Senhor, não procure saber das coisas que são falsas, das coisas que não são verdades, das coisas que não vão trazer benefício para a tua vida. Se especialize no verdadeiro, no que é verdade,
no que é bom, no que vai trazer vida e vida com abundância para a tua vida hoje, para que amanhã você desfrute do esforço físico que você tem entregado na oportunidade que foi lhe dada hoje, sobre esse tempo. Que Deus ele alcance o teu coração, que Deus mude o teu interior, desenterra o que você enterrou. Pastor, faz tantos anos que eu parei de fazer tal coisa, que eu deixei de louvar, que eu deixei de ofertar, que eu deixei de ler a tua palavra, que eu deixei de orar, que eu deixei de buscar, que eu deixei de pregar, que eu deixei de fazer, que eu deixei. É o momento nesta noite de você resgatar aquilo que foi deixado para trás e desenvolver novamente o que o Senhor ele espera que eu e você venhamos a granjear sobre essa terra. Ei, escute o que o Senhor ele está dizendo, escute o que o Senhor ele está gritando. O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo, e Ele tem dado a oportunidade de você ir comprar o azeite que ainda precisa. Que nesse momento você granjeie em Deus, busque em Deus. Senhor, eu quero de volta o que se perdeu. Eu quero que você aí na sua casa, onde você está, aqui nesse ambiente, fechasse os teus olhos e identificasse na tua vida o que se perdeu, não só agora no tempo de quarentena, não só agora em tempo de pandemia, mas o que você perdeu em 10 anos, em 20 anos, em 1 ano, em 5 meses, antes da pandemia, durante a pandemia, nesse exato momento, o que se tem perdido, o que você está deixando sair pelos seus dedos e cair na terra, e você vai pisar em cima, está jogando terra, e você está enterrando os talentos que o Senhor te deu. Eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, que ainda que esteja como vale de ossos secos, eu quero ser esse profeta que vou declarar a vida. Eu quero ser esse profeta, essa voz que quero declarar que se levante os ossos, que se unam uns com os outros de cada ser, que venha se reconstruir a carne, os nervos, a pele, a alma vivente volte para aquilo que se perdeu. O Espírito se levante e adore ao Senhor. Que nesses tempos de crise, enche o teu vaso de azeite, a sua lamparina, prepara ela, adora ao Senhor. Que essas lamparinas estejam prontas, que o Senhor ele venha, e quando ele vier, ele encontre eu e você buscando o Senhor, adorando o Senhor, bendizendo o que vem em nome de Jesus. Tu vem, vamos, Maranata. Louve aí na sua casa. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata,
coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Tu vem, vamos dançar, Sim, Senhor. Tem fogo aqui conosco. Tem fogo. e tem fogo nos olhos, e eu não imaginava que era linda assim, e que era linda assim, e meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. E tem fogo e nos olhos, e eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim, e meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar.
horas, são 19h30. Quando 20 horas, esteja aí na tua casa conectado conosco, celebrando